Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite, professor Celso. Tivemos aí 4 minutinhos de atraso, mas já iniciamos. Para quem está nos assistindo aí, eu vou pedir justamente para que você tenha só mais uns 5 minutos, e aí nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje, nossa aula HQ Ensino e Pesquisa. Então, vamos esperar só mais 5 minutinhos e nós já iniciamos, tá? Beleza?
Olá, pessoal, voltamos. Boa noite a todos. Espero que todos aí possam estar me ouvindo. Professor Celso, boa noite. Seja muito bem-vindo aí para mais esse encontro que nós estamos fazendo nesse mês de novembro, né? Aulas gratuitas aí de TC e RMs relacionados a exames cardíacos. Então, assim, são exames de extrema importância e necessidade que cada dia têm sido feitos mais e mais nas clínicas, nos hospitais, e o profissional ele tem que estar apto, né? Ele tem que estar preparado aí para saber mexer na máquina, operar a máquina, executar o exame, um exame eficiente, um exame que seja passivo de diagnóstico. Então, o CRD está aí de vento em polpa, né? Justamente no pioneirismo aí do ensino nessas áreas aí de como fazer, como executar esses exames. Então, são aulas aí específicas e destinadas a operadores aí, tá? Então, é muito bom que vocês possam assistir, possam compartilhar também com seus colegas, com seus amigos que sejam da área, justamente para que tenhamos esse quórum suficiente para que possamos propagar mais conhecimento. Então, é, já vamos iniciar o nosso curso, lembrando que nós vamos abrir esse curso de maneira específica, né, lá na plataforma da CRD Ensino, nós vamos ter um leque aí de curso voltado para justamente para a terceira ressonância cardíaca. Então, a gente entende que quem já domina aí a terceira ressonância, mas tem um medo ainda, tem uma certa insegurança, nós vamos estar abrindo esse curso aí futuramente para que todos possam participar, para que todos possam conseguir aí ter uma bagagem teórica e prática bem profunda aí desses exames. Então, para iniciarmos, quero aí apresentar o professor tecnólogo em radiologia Celso Henrique. Ele vai estar justamente apresentando o curso de hoje, né? RM cardíaca, um exame extremamente complexo que exige do operador, né? Extremo conhecimento em anatomia, fisiologia, assim também como demais conhecimentos técnicos acerca da ressonância e dos exames e as técnicas operacionais. Professor Celso, seja muito bem-vindo. O senhor já é de casa, da instituição. Fique à vontade em se apresentar. A palavra é toda sua, a aula é toda sua. Lembrando, pessoal, que as dúvidas vocês podem ir colocando no chat, eu vou estar acompanhando, e aí no final eu consigo passar para o professor quais as dúvidas e ele vai respondendo, tá? Então fiquem à vontade, vai colocando as dúvidas. Lembrei de uma dúvida, registra lá que eu vou registrar sua dúvida e no final a gente tira ela, tá bom? Obrigado aí, professor Celso. A aula é toda sua. Professor, consegue me ouvir? Professor, tá mudo. Professor, o senhor tá mudo no Meet. Tá, pessoal, tivemos um probleminha técnico. Professor, sai do Meet e entra novamente, por favor. Já voltamos, pessoal.
Professor, eu consigo te ouvir agora. Tá me ouvindo? Sim, estou conseguindo te ouvir. Vamos tentar apresentar. Prontinho. Só ocultar a página, a parte e fica à vontade, professor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo agora? Mais uma vez, boa noite. Peço desculpas aí pelo imprevisto. Como o Diego havia dito aí, eu estava ouvindo só o meu áudio que não estava saindo. Parabenizar aí o CRD por esse mês aí, por essa iniciativa de estar aqui compartilhando com vocês dois temas de extrema importância, onde hoje nos serviços radiológicos a gente está tendo uma grande procura, uma grande demanda desses dois exames, né? Tanto do exame de coronária como no exame de ressonância cardíaca. Então, isso nos traz uma responsabilidade de nós operadores, de estarmos cada dia mais nos habilitando, nos aperfeiçoando, para que nós possamos estar entregando uns exames de qualidade, porque esses exames eles têm uma certa complexidade, tanto a coronária quanto a ressonância cardíaca. Então, nós temos que nos preocupar e que nós possamos estar abraçando essas oportunidades, assim como o CRD está nos proporcionando, assim como o Diego já citou, mais adiante nós estamos finalizando e logo, logo vai estar na nossa plataforma para vocês um curso mais completo, pois é um assunto bastante complexo. Hoje a gente vai trazer aqui alguns pontos bastante importantes para que nós devemos ter atenção na realização desse exame, mas que devido à complexidade do assunto, para que nós possamos ter uma abrangência maior e podemos falar de todos os pontos importantes, é necessário umas 16 a 20 horas, portanto, por isso que o CRD está preparando um curso específico nessas duas áreas, para que nós possamos estar compartilhando com vocês a experiência dos nossos professores e trazendo para vocês ferramentas para que vocês possam estar no dia a dia realizando esses exames com mais tranquilidade. Então, vamos dar início. O tema hoje é ressonância cardíaca, o que o operador deve dominar. Está com delay? Isso. O que o operador deve dominar? O objetivo aqui hoje é pontos de atenção, conceitos e vantagens, algumas informações técnicas, trazer alguns pontos da anatomia e planejamento, a parte de cine, que é a parte das sequências que a gente utiliza para realização deste exame, a parte do realce tardio, essa parte dos mapas e fluxos já é uma parte mais avançada, e nós temos isso na ressonância cardíaca como já uma parte mais especial. Nem todos os serviços realizam, depende muito do médico radiologista, de incluir isso no seu estudo, ou só quando há a necessidade devido à patologia ou à indicação clínica do paciente. Celso Henrique, o Diego já havia me apresentado, sou tecnólogo em radiologia, já estou atuando na radiologia há bastante tempo, hoje eu estou atuando com tomografia e ressonância, prestando serviço onde o serviço realiza os dois procedimentos, tanto ressonância cardíaca como tomografia coronária. Tem lugares que nós temos agendas específicas, onde num período a gente tem que realizar de 8 a 10 exames de coronária e, às vezes, 3 ou 4 exames de ressonância cardíaca. Então, hoje em dia, já não é uma coisa tão nova que aparece aleatoriamente nas nossas agendas dos serviços. Então, é uma coisa que a gente se depara com ela no dia a dia e
não tem como mais a gente tentar evitar e fugir desses exames. Vamos para a parte introdutória. Pontos de atenção. Como eu falei, né, é necessário que, no momento que a gente se depara com esse exame na nossa agenda, a gente já tem que estar preparado tecnicamente e estar preparado para os pormenores que, porventura, apareçam na realização deste exame, pois nós sabemos que esse tipo de exame complexo, na teoria, é uma coisa, mas quando a gente se depara com um paciente patológico, um paciente com alguma comorbidade, alguma deficiência, alguma coisa, então ele redobra um pouco mais de atenção por parte do operador. Então, é necessário se concentrar desde do primeiro momento da leitura do pedido médico, pois nós sabemos que é um exame bastante dinâmico pelo órgão a ser estudado, né, que é o coração, que está em constante movimento, e a outra parte é onde, para que nós amenizarmos um pouco na hora da aquisição, a estabilização desse órgão, é necessária a apneia do paciente. Então, é necessário que nós ficarmos atentos, tanto nesses dois pontos, né, e desde o início já termos um contato com o paciente, onde mais para frente eu vou falar mais detalhadamente sobre essa parte, mas é um assunto que desde o início a gente já tem que estar bastante concentrado e focado na realização, naquilo que a gente vai realizar já com a indicação, com o protocolo a seguir. Devemos ter já ciência, né, do protocolo a seguir, qual o direcionamento que nós vamos dar para o nosso exame. A partir do momento que você realiza a leitura do pedido, ali você já começa a mentalizar se vai ter sequências adicionais. Antes mesmo de você passar para o médico, geralmente esse exame hoje é tudo, você tem que enviar o pedido para o médico, ou anteriormente, ou o médico acompanha o exame no momento do exame, e ali junto com a área técnica ele decide se terá sequências adicionais ou não, se vai seguir a rotina já pré-determinada. Então, desde o início, nós já temos que ficar atento a isso e termos ciência e ter tudo anotado já a partir daquele momento que já tivemos o primeiro contato com o pedido. A ressonância cardíaca, ela serve hoje como um complemento diagnóstico em cardiologia. E nós que estamos na área da imagem, nós sabemos que um método complementa o outro, né? Nenhum é mais importante do que o outro, e não é diferente na ressonância cardíaca. Então, quando um paciente chega no serviço para a realização da ressonância cardíaca, ele provavelmente já realizou algum exame prévio, algum exame, algum eletrocardiograma, alguma cintilografia, algo onde o médico detectou alguma alteração e achou a necessidade de que fosse realizado o complemento com o método de ressonância cardíaca. Nós temos as vantagens sobre as técnicas convencionais. Mais adiante a gente vai estar falando sobre essas vantagens. E aí a gente vai estar detalhando mais à frente sobre as vantagens que ela tem sobre as outras técnicas convencionais. Então, uma das vantagens é sempre bom frisar, porque isso é uma dúvida constante de pacientes que chegam para a realização de ressonância, né? Então, a gente tem que
estarmos sempre bem informados para a gente poder estar tirando essa dúvida dos nossos pacientes. Então, é sempre bom frisar que não há utilização de radiação não ionizante, é a realização de radiação não ionizante, né? Que tem radiação, mas é radiação não ionizante, né? A ressonância, ela não é totalmente abstraída de radiação. Nós temos a radiação, só que é radiação não ionizante, totalmente diferente do método do raio-x convencional e da tomografia, né? Por várias vezes nós se deparamos com o paciente, quando a gente vai indagá-lo se eles já realizaram esse exame, aí eles falam, principalmente logo agora após o COVID, eu já realizei quando eu tive COVID. Então, ele realizou foi tomografia, né? Ou então ele deita e fala, o que eu fiz, o tubo era menor, era maior a abertura, a mesa andava para frente e para trás. Então, é sempre bom a gente estar ciente disso e tirando as dúvidas dos nossos pacientes. Aí nós temos uma vantagem também, que é a caracterização tecidual. A outra vantagem é a caracterização tecidual, onde aí entra o estudo dos mapas, né? Os mapas, onde eu havia falado no início, aí já é uma parte que é tida como opcional, nem todos os serviços realizam. Aí nós temos 3 tipos de mapas, né? Nós temos o mapa T1, o mapa T2, onde se realiza ele pré-contraste, o mapa T1, e ele pós-contraste, onde permite o médico fazer uma análise do músculo cardíaco. E o T2, ele vai nos trazer a possibilidade, principalmente quando está com a indicação de miocardite, que é a presença de água. Nós temos também a caracterização morfológica, né? Já nessa imagem, já nos apresenta aqueles que já têm um contato com a imagem cardíaca, que essa aqui é uma imagem que não está normal, uma imagem patológica, né? Que o paciente ele possui alguma alteração. Então, aqui a gente já se familiariza com a imagem que não é uma imagem normal de um paciente que está normal, o exame dele. Aí nós temos também a caracterização funcional, onde permite o médico avaliar o funcionamento das câmaras cardíacas, onde ele vai avaliar se ele está dentro da sua normalidade, bombeando corretamente o sangue para os vasos, e se também as válvulas elas estão em seu perfeito funcionamento. Quando há da passagem do sangue, aí aqui mais uma vez também vocês já podem visualizar que essa é uma imagem patológica, né? Aqueles que já têm familiarização, nós podemos ver que é uma caracterização de um trombo aí. Essa imagem mais escura, vocês conseguem visualizar o mouse aí, aqui nessa região, é uma questão do paciente, ele tem um trombo. Aí a outra vantagem, presente neste estudo é a parte perfusional, aonde com a utilização do meio de contraste, o médico vai conseguir visualizar se os vasos que irrigam a área cardíaca estão em perfeito funcionamento, ou se há alguma alteração nessa parte perfusional, e onde mais adiante, na realização do realce tardio, ele vai conseguir caracterizar a área que sofreu essa injúria, que está com essa alteração deste vaso que irriga a área cardíaca.
E nós temos a possibilidade da realização dessa perfusão, ela pode ser tanto em repouso, como ela também pode ser com estresse. É o estresse farmacológico, onde a utilização de uma medicação, de um fármaco, onde vai ocorrer uma alteração das características cardíacas, e o médico vai conseguir avaliar essa parte perfusional da área cardíaca. A outra vantagem é que nós temos o diagnóstico de doenças complexas. Como eu havia dito, temos a possibilidade da avaliação do volume das câmaras cardíacas. Temos a possibilidade também da pesquisa de isquemia miocárdica, aonde essa é uma indicação aonde para estudos da isquemia é realizado sob a utilização de fármaco, para justamente na parte da perfusão o médico visualizar se o paciente teve ou não essa questão da isquemia. Nós temos a possibilidade também da avaliação pós-infarto. E também nós temos a possibilidade da avaliação das cardiomiopatias. Temos também a possibilidade do estudo de arritmias, de tumores, trombos e aneurismas. Como nós já podemos ver em umas imagens anteriores, a questão de trombos. Agora nós vamos com algumas informações técnicas necessárias para a realização desse exame. Então, um item necessário para que a gente possa estar realizando este exame é a presença do pacote cardíaco no equipamento. Isso ele já vem no equipamento instalado, só que isso aí é necessário a compra de licença, né? Então, às vezes, antigamente, hoje em dia, como já tá, esse exame já é muito rotineiro nas clínicas, a clínica já adquire o aparelho e já adquire um pacote completo, já com toda a liberação do pacote cardíaco. Mas, antigamente, as clínicas não adotavam essa liberação do pacote cardíaco, porque eles não tinham nos seus exames a realização deste exame. Então, eles não utilizavam, assim, eles não habilitavam já, porque não honoravam financeiramente, pois eles não iriam utilizar esse pacote cardíaco. E, juntamente com o pacote cardíaco, é necessário para a realização do exame a sincronização cardíaca através do ECG. Então, é necessário que nós monitoramos o exame, é necessário que a utilização de eletrodos cardíacos e a utilização de um cabo,
de ECG. Esse cabo ele já vem acoplado ao aparelho, então ali a gente vai fazer essa monitorização no paciente. Para a realização da monitorização do paciente, nós vamos fazer a utilização dos eletrodos de carbono, aonde aqui eu trago para vocês uma imagem de um eletrodo de carbono na imagem central, e aonde a gente está sinalizado com X é o eletrodo que não é compatível com ressonância. E eu quero deixar aqui sinalizado para vocês, como ponto de nota, que nem todo eletrodo de carbono é compatível com ressonância. Então, é necessário ficarmos atentos a isso e lermos no pacote que vem os eletrodos se é EMR Safe, compatível com ressonância. Aí, aqui, agora eu trago para vocês a imagem dos contrastes que nós temos disponíveis no mercado hoje, que, como eu havia citado, para que a gente possa realizar a realização do exame com realce tardio, esse só é feito com a utilização de contraste, né? Onde nós temos essas marcas hoje no mercado, tá? Isso aí é particular de cada clínica, não tem interesse algum aqui nessa divulgação, é só para ficar sinalizado que para a utilização, para a realização do realce tardio, é necessário a utilização do contraste endovenoso. Aqui eu trago para vocês agora, como eu havia citado, na parte da perfusão, quando nós realizamos uma perfusão com estresse farmacológico, hoje, usualmente, lógico que nós temos no mercado outras medicações, mas a mais usual é o dipiridamol, onde a administração é realizada pela parte do enfermeiro. Todos os serviços onde eu trabalho, não é o técnico de enfermagem que administra essa medicação, sim a presença do enfermeiro e o próprio enfermeiro, aonde é realizado um cálculo de acordo com o peso do paciente. O médico radiologista ele já deixa isso determinado no protocolo a seguir. Aí é feita a diluição de acordo com o peso do paciente e a enfermeira entra na sala e, juntamente com o operador, existe um protocolo, uma sequência a seguir. Aí é administrada essa medicação, com a finalidade de... Nós vemos aqui que está sinalizado um coração com batimento normal, e após a administração dessa medicação de piridamol, nós visualizamos que vai proporcionar uma aceleração dos batimentos cardíacos. E não só o aumento dos batimentos, mas da frequência cardíaca, mas haverá também um aumento da pressão arterial. São os dois pontos avaliados, na qual o médico usa como parâmetro para saber se realmente a medicação fez efeito, se houve o estresse cardíaco ou não. São esses dois pontos de referência, que é a pressão arterial e a frequência cardíaca. Assim como nos exames normais, rotineiros de ressonância cardíaca, nós também precisamos ficar atentos com relação à parte da segurança do paciente, com a questão de prótese metálica, principalmente hoje em dia, nós temos pego bastante paciente com a utilização de marca-passos. Então, nós, assim como nos exames convencionais, no exame de ressonância cardíaca não é diferente. Devemos ficar atentos, pacientes com marca-passos, se são compatíveis. Se são compatíveis, alguns precisam que sejam regulados. Alguns, os técnicos fazem essa regulação na casa dos pacientes. Outros, é necessária a presença do técnico na clínica. Muitos, ele regula o marca-passo e pode se ausentar.
outros a necessidade da permanência no local até a finalização do exame. Então, isso não nos exime, porque ser um exame complexo, de ficarmos atentos a este ponto na segurança do paciente. Aqui, como eu havia dito no início, um ponto bastante importante, por ser um exame bastante complexo, hoje, vários serviços, quem realiza o posicionamento do paciente é a técnica ou o técnico de enfermagem. Mas, devido à complexidade desse exame, eu tenho como uso próprio na minha técnica de entrar dentro da sala, conversar com o paciente, passar tranquilidade para o paciente, porque muitas vezes o paciente chega ao ambiente hospitalar ou preocupado com o exame que vai ser realizado por não conhecer a técnica, ou preocupado com o resultado que ele vai receber deste exame, devido já ter feito algum exame anterior e ter apresentado alguma alteração, e o médico pediu complemento com a ressonância cardíaca. Desde o início do exame, um ponto importante onde nós devemos focar também é o nosso posicionamento do nosso paciente na mesa, para que o paciente ele fique dentro, a região a ser estudada, a área a ser estudada, ela fique posicionada dentro dos elementos da bobina, né? Nós conhecemos hoje, sabemos que vários aparelhos, diferentemente marcas, nós temos as marcas na mesa e as bobinas superiores. Então, é importante já, desde o início, nós ficarmos atentos no nosso posicionamento do nosso paciente, para que, após iniciar o exame, não ocorra de ficar sem sinal na área estudada e seja necessário o reposicionamento, além de onerar tempo, pode trazer alguma preocupação do paciente, achar que não está dando nada certo, que tem alguma coisa dando errada. Aqui a seguir eu trago um vídeo para vocês, um vídeo institucional, onde eu consegui, onde ele demonstra que, ao iniciarmos o exame, antes mesmo de nós posicionarmos e fazermos a monitorização cardíaca, nos pacientes do sexo masculino é necessário para que nós retiremos a presença de algum pelo, porque isso possa vir impedir e dificultar para que os eletrodos se comuniquem, que há entre um eletrodo e outro, a comunicação é realizada através de uma diferença de potencial. E caso esse eletrodo não seja fixado corretamente e a presença de pelo pode prejudicar essa diferença de potencial. Então, no início do nosso exame, se nós temos algum problema com a detecção do nosso ECG, a leitura não ficar feita corretamente, lá na frente a gente não pode já nos culpar ou achar culpado por ter iniciado o exame e ter que parar tudo novamente, se lá no início, lá atrás, nós já não verificamos se a leitura, se a curva do ECG estava correta. Aqui trago para vocês o gel condutor, é um utensílio que nos dá a possibilidade da gente colocar uma pequena gota no eletrodo antes de nós fixá-lo no peito do paciente, que isso vai nos ajudar na condução elétrica. Então, aquele gel mesmo de ultrassom, pode aspirar numa seringa, pede para a enfermagem aspirar na seringa, e antes de você colocar ele no paciente, você pinga uma gotinha, que isso vai auxiliar e vai te ajudar na sua curva, na leitura do seu ECG. Outra coisa que nós devemos nos preocupar é com o conforto do paciente, porque por ser um exame demorado, por ter várias sequências, um estudo de um órgão ser bastante detalhado, então, gira em torno aí de meia hora ou mais de meia hora, então é necessário a gente trazer um conforto para o nosso paciente, porque caso o paciente não fique confortável, aí ele pode mais futuramente parar o exame, pedir para ajeitar alguma coisa e sair do seu posicionamento.
Aí é um exame onde você também necessita da sincronização da cinta respiratória, por mais que as sequências não sejam gateadas, mas você vai ter a possibilidade de perceber se o paciente está realizando a apneia corretamente ou não. Aqui eu trago para vocês agora a monitorização. Existe dois tipos de monitorização cardíaca. Existe dois tipos de posicionarmos os nossos eletrodos. Este aqui está para vocês na forma de VCG. Hoje ela é a mais usual, porque ela nos proporciona uma leitura mais eficiente, cerca de 99% sem interferência, né? Aonde a gente vai conseguir produzir a nossa leitura e a criação do nosso ciclo cardíaco, onde é necessária a criação do nosso sistema QRS. Mais adiante vocês vão entender esse sistema. Então, aqui nós temos um paciente do sexo masculino, aonde esse modo VCG, ele nos permite colocar 3 eletrodos na região central e um quarto eletrodo contralateral ao eletrodo central, né? Então, vocês podem visualizar aí que nós posicionamos 3 eletrodos. É necessário que esses eletrodos sejam posicionados na área intercostal, não, para que não evite alguma má leitura, né? E caso seja um paciente do sexo feminino, a gente pode alterar pegando esse último eletrodo, o terceiro eletrodo, e trazendo ele para a prega inframamária, que aí, às vezes, devido à circunferência da mama do paciente do sexo feminino, como alguns equipamentos, esses cabos são curtos, aí não vai nos proporcionar que eles fiquem bem posicionados. A próxima imagem, agora, eu trago para vocês um posicionamento, geralmente é em outro aparelho, no aparelho Siemens. Sabemos que aqui a diversidade de técnicos que opera vários equipamentos. Então, nessa imagem aqui, o aparelho da Siemens, ele nos proporciona que tem o visor, e no visor ele nos mostra a posição correta que devemos colocar os eletrodos. Agora eu trago a imagem para vocês do cabo do equipamento da AGE, aonde para o posicionamento do ECG, nós utilizamos não essas cores da presilha, branca, verde, vermelha e preta. Nós utilizamos essas bolinhas ao longo do cabo aqui, que é a branca, preta, aonde vocês podem ver nessa imagem aqui que nós temos duas formas de posicionar. Se você iniciar ela com a bolinha preta, aí você vai alternando, você coloca uma bolinha preta, uma bolinha branca, outra bolinha preta, outra bolinha branca. E se você iniciar com a bolinha branca, você vai colocar bolinha branca, bolinha preta, bolinha branca e bolinha preta. A imagem a seguir, ele vai trazer para vocês o que eu havia dito a partir do momento que nós realizamos a sincronização cardíaca, o nosso interesse é que realize essa leitura do sistema QRS, aonde o ponto importante aqui para nós é a onda R. Né? Essa onda aqui mais alta é a onda R, ela onde que a gente vai iniciar, onde o aparelho vai fazer a captação da nossa imagem, né? Então, é necessário nós entendermos a criação desse circuito QRS. Mais adiante, agora, numa ilustração do ECG, eu vou estar falando novamente sobre isso.
Aqui eu trago para vocês demonstrando um display de um equipamento da GE, da Siemens. Esse primeiramente é o da Siemens, aonde nós podemos ver que esses pontinhos aqui, eles é bastante importante, que aqui nós conseguimos visualizar que aqui está sendo feita a sincronização corretamente. Além de estar sendo realizada a leitura, que a sincronização está correta. Então, a presença desse piquezinho aqui, branco, aqui, ó, na parte inferior, é de que a sincronização está realizada corretamente. Agora, aqui veio da Siemens, né? Esse aqui é o da GE, aonde aqui essa terceira imagem é a cinta do fole respiratório. E aqui ao lado direito de vocês, nós temos o da Siemens. A Siemens nos dá a possibilidade, lá na leitura do visor, qual que ficou com a melhor leitura. Então, você, na hora da realização do exame, você tem a possibilidade de escolher ECG 1, 2 e 3. A Siemens nos dá essa possibilidade. A imagem a seguir aqui, novamente, eu vou demonstrar para vocês a demonstração desse piquezinho aqui, branco aqui, ó, onde nos indica que o traçado está sendo trigado, né? Então, devemos ficar bastante atentos, não só na curva, mas na sinalização também, se o traçado está sendo trigado ou não. Aqui eu trago para vocês a relação do ECG e do ciclo cardíaco, aonde aqui nós temos o sistema QRS, onde eu havia falado para vocês, aonde aqui nós temos a onda R, e de uma leitura de um ciclo ao outro, aonde essa onda R aqui é a sístole, e até ocorre aqui a onda T é a diástole, onde é o relaxamento das câmaras, até o próximo ciclo cardíaco. Aí o nosso equipamento ele faz a leitura e vai nos produzir a imagem nessa região após a leitura desse ciclo cardíaco. Agora nós vamos entrar na parte da anatomia, onde eu vou demonstrar para vocês aqui alguns pontos importantes que nós devemos tomar como referência. Primeiramente, aqui eu trago a imagem para vocês para que nós possamos ter uma noção do posicionamento do coração dentro da caixa cardíaca, do tórax, né, da região torácica da gente, a área cardíaca, que ele fica no meio, voltado para o lado esquerdo, e inferiormente nós temos o diafragma. Aqui adiante eu vou trazer uma imagem para vocês, um raio-x de tórax, e para vocês terem a percepção de como que fica posicionado o coração dentro dessa área cardíaca. Aqui eu trago algumas informações para vocês perceberem como que o exame de ressonância cardíaca é um exame bastante dinâmico e é um órgão que está em constante movimento, e o posicionamento dele, ele tem um ângulo de 45 graus em relação ao plano sagital mediano do corpo, pesa aproximadamente 300 gramas, bate por volta de 100 mil vezes por dia e bombeia 7 mil litros de sangue por 105 quilômetros de vaso sanguíneo aproximadamente. Então, a gente pode perceber que é um órgão bastante, está em constante movimento, onde vai nos trazer bastante dificuldade para a aquisição deste exame. Agora, eu já trago para vocês a divisão, né, do coração, onde nós sabemos que ele se divide em 2 átrios na região superior e 2 ventrículos na região inferior, aonde se consiste em átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, nós sabemos que o coração é composto de 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. A próxima imagem é uma radiografia de tórax com posicionamento do coração, para que a gente possa visualizar
as faces do coração, né? Nós temos a face externo-costal, que é anterior, aonde fica perto do externo, temos a face inferior, que é a face diafragmática, e mais adiante nós temos mais outra imagem, onde nós temos a margem superior, a margem esquerda e margem direita, e a margem inferior. Eu vou trazer para vocês agora aqui um vídeo, uma ilustração, onde nós vamos ter a possibilidade de perceber a questão do fluxo sanguíneo, que é a pequena e grande circulação, né? Alguns itens vai estar em inglês, mas vai ser perceptível para que nós possamos entender um pouco da chegada e da saída do sangue neste órgão de estudo hoje da ressonância cardíaca, do órgão cardíaco. Então, é um vídeo bastante ilustrativo que nos dá a noção do funcionamento da circulação e do movimento do sangue por este órgão. Ainda dando prosseguimento à anatomia, aqui eu trago para vocês, aqui será as imagens na qual é o intuito desse estudo, né? Aqui onde à sua esquerda nós temos uma imagem 4 câmeras, central nós temos uma imagem 2 câmeras, e mais à direita nós temos uma imagem do eixo curto, aonde na imagem do 4 câmeras nós temos o estudo, a presença dos 2 átrios dos 2 ventrículos. Na imagem central, que é a 2 câmeras, nós visualizamos somente átrio e ventrículo. Esse estudo de 2 câmeras, mais adiante vocês vão ver que ele usualmente é feito o estudo somente do lado esquerdo. E a terceira imagem é a do eixo curto, onde a gente visualiza o estudo dos ventrículos até próximo da válvula, onde a gente vê a aorta. Aqui, dando prosseguimento à anatomia, eu trouxe uma imagem para vocês aqui, onde nós temos uma imagem 4 câmeras, onde nós podemos ver aqui, avaliar essa anatomia aqui, onde a gente traz a sinalização para vocês aqui. Onde nós temos os átrios, né? Átrio esquerdo, átrio direito. Aqui a gente é conhecido como a base. Quando o médico ele pede um corte mais basal, então a gente já tem em mente que esse corte basal vai ser mais próximo aos átrios. E aqui mais à frente aqui é o ápex. E se o médico pedir um corte mais apical, nós sabemos que é em direção ao ventrículo. Nós temos o septo, que separa os ventrículos. Aí agora eu vou trazer para vocês uma imagem 2 câmeras, aonde, como eu havia dito para vocês, nós temos a visualização do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, aonde nos serviços hoje, usualmente, é realizado o estudo somente do lado esquerdo. Então, nós temos aqui o ventrículo esquerdo, o ápex e o átrio esquerdo. E aqui nós podemos ver aqui, ó, sinalizado, é um dos pontos que nós temos como referência para dos nossos cortes, a presença da válvula mitral. Então, é importante a gente sabermos identificar, sabermos visualizar a válvula mitral para o nosso posicionamento dos nossos cortes. A imagem a seguir é um eixo curto. Muitas vezes é o que mais se aparenta aí, que as pessoas às vezes podem chamar como se fosse um axial do coração, mas tem aquela polêmica, igual a realização a pé, coronal e axial do pé e tornozelo. Mas aqui nós vamos visualizar os ventrículos. Temos o ventrículo esquerdo, aonde nós temos a presença desses 2 músculos papilares, que é essas manchinhas pretas aqui, aonde para a realização do nosso 4 câmeras,
ela será bastante útil para que servir como referência para a gente. Então, a gente precisa identificar esses músculos papilares, e aqui nós temos o ventrículo direito, aonde também a gente utiliza ela como referência na nossa programação do nosso 4-câmara, onde nós temos essa esquina aqui do nosso VD, aonde a gente passa o nosso corte, ele vai passar aqui abaixo do músculo papilar e nessa esquininha do VD. Mais adiante vocês vão ter a possibilidade de visualizar isso mais claramente. Aqui também dentro da rotina, nós temos o 3 câmaras ou saída do nosso ventrículo esquerdo, tá? Aonde a gente vai ter a presença do nosso ventrículo esquerdo. Aí aqui nós temos o átrio esquerdo e aí nós temos a saída do ventrículo esquerdo. Saída esta que é a aorta, aonde esta imagem a gente utiliza para as rotinas que nós temos a utilização da programação de fluxo, aonde a gente utiliza essa imagem da saída do ventrículo esquerdo para o nosso posicionamento da aquisição dos nossos fluxos. Aqui, mais uma vez, a gente tem a possibilidade, a gente tem que identificar aqui o nosso plano da válvula, aonde a gente vai precisar traçar o nosso posicionamento do fluxo perpendicular a esse plano da válvula. Aqui eu trago para vocês a imagem do eixo curto, né? Aonde ele demonstra aqui as camadas, né, do eixo curto. Aí nós não vamos se adentrar, se apegar à parte anatômica, porque, como eu havia dito, este curso mais detalhado precisaria de umas 16 a 20 horas. Aqui eu trago para vocês a divisão das válvulas cardíacas, né? Aonde a função da válvula é o controle de direção do fluxo, aonde nós temos duas classificações, que é as atrioventriculares, as seminulares, e nós temos a tricúspide, que ela possui 3 lâminas, a bicúspide, que é a mais conhecida como a mitral, que fica do nosso lado esquerdo, onde a gente realiza o estudo do fluxo dela, e as seminulares, que nós temos a pulmonar, onde na saída da aorta, tanto no VSVD como no VSVE, tem estudos que é necessária a realização do estudo do fluxo dessas válvulas, aonde é necessário a percepção da gente ver a presença, se está tudo corretamente com relação ao fluxo ou não, se está tendo algum fluxo regurgitante ou não. Aqui eu trago a ilustração para vocês verem o posicionamento das válvulas, onde elas ficam da área cardíaca, né? Aí aqui nós temos a válvula tricúspide, a válvula mitral e a válvula da aorta, né? Então, são uma sinalização para que fique mais fixado. Aí aqui agora a gente vai falar do movimento, né? Que é, como eu havia dito para vocês, o movimento de contração e relaxamento do coração, aonde nós temos o movimento de sístole e diástole, né? Aonde na sístole as válvulas atrioventriculares elas se fecham e as válvulas seminulares se abrem, né? Aí nós temos o outro movimento que é o da diástole, né? Quando o coração ele está em relaxamento, né? Aí é onde as válvulas atrioventriculares se abrem e as válvulas seminulares se fecham. Aqui eu trago uma vista anatômica de um axial de tórax para vocês, tá? Aonde essa imagem ela vai ser útil para a gente, para que seja feita a programação da saída do estudo do VSVD, principalmente quando nós se deparamos com pacientes com indicações de displasia de VD. Então, uma das imagens utilizadas para que a gente possa fazer a nossa programação do veio de saída do VD é um axial do tórax mesmo, tá? Não é alguma imagem já no plano anatômico do cardíaco, não. É aquele axial do tórax,
onde mais para frente vocês vão ver que nós realizamos ele já no início do nosso exame. Eu trago outra imagem para vocês aqui, onde é o axial o coronal do tórax, aonde também nós vamos utilizá-lo ele para programação dos nossos fluxos, né? Para estudo dos fluxos. Aonde, para a necessidade do nosso estudo de fluxo, é necessário que nós tenhamos pelo menos 2 planos, para que nós tenhamos a certeza que na hora da nossa prescrição do corte, ele possa estar perpendicular à anatomia a ser estudada, evitando alguma obliquidade que possa vir prejudicar a leitura na quantificação desse fluxo. Então, na programação do fluxo, é necessário que realmente esteja bem perpendicular ao plano da válvula, para que nós não tenhamos prejuízo no estudo. Ainda dando prosseguimento aqui, vou trazer algumas ilustrações agora para vocês, para que a gente possa deixar fixada a parte anatômica das áreas cardíacas, aonde aqui a gente traz sinalizado para vocês, a parte em verde aqui é a parte do miocárdio, aonde mais adiante vocês vão ver outras sinalizações, aonde a gente utiliza, aonde a este encontro aqui do ápex, onde é um ponto de referência para a programação dos nossos cortes. Agora, mais adiante, em vermelho, a gente traz a sinalização para vocês do nosso VE. Então, aí agora, em vermelho, para que fique fixado em vocês, essa área em vermelho é o nosso ventrículo esquerdo, onde grande maioria do estudo da área cardíaca, do exame de ressonância cardíaca, é feito desta área, né, do ventrículo esquerdo, essa área em vermelho, e fique bem sinalizado para vocês aí. A imagem a seguir eu juntei para vocês a parte do miocárdio e a parte do VE em vermelho e os átrios em laranja. Então, tem a possibilidade de fixação da anatomia cardíaca, né? Então, onde a gente vê em laranja, a gente vê os átrios, em vermelho nós vemos o nosso VE e em verde nós vemos o miocárdio. Aí, agora aqui, essa próxima imagem, a sinalização em azul, a gente acrescentou aqui agora o nosso VD, né? Nós podemos ver que a imagem em azul é o nosso VD. Então, a gente tem a possibilidade aqui de ver no 4 câmeras a região azul, o nosso VD, vermelho é o nosso VE. Aí você tem a possibilidade de perceber que no 2 câmeras o estudo realizado é só do VE. Então, aqui você não visualiza nenhuma imagem em azul, que é o nosso VD. E já no nosso eixo curto, fica claro aqui para a gente que nós temos aqui a presença em azul é o nosso VD e a presença em vermelho é o nosso VE. Então, nós já temos aqui em mente que o nosso estudo do eixo curto vai trazer o estudo para a gente dos ventrículos, tanto do ventrículo direito em azul e o ventrículo esquerdo em vermelho. Essa próxima imagem aqui eu trago para vocês uma sinalização de um ponto de referência que é o nosso ápex, né? Onde lá na imagem inicial lá, eu demonstrei para vocês a presença lá do 4 câmera, onde eu renomeei lá, que nós temos o ápex, né? Nas imagens aqui do 4 câmeras e na imagem do 2 câmeras, a imagem central está sinalizada aqui em vermelho, onde há praticamente esse encontro aqui, né? Essa região central aqui é o nosso ápex, né? Então, é aqui que nós vamos usar como referência na hora de traçar o nosso corte, né? Que será perpendicular ao plano da válvula e passando pelo nosso ápex, né? Na imagem a seguir aqui, agora eu já pintei de rosa aqui, onde você vai conseguir visualizar nesse 4 câmera, que é o plano, né, da nossa válvula mitral, onde esse tracinho em vermelho aqui, nós podemos ver que ele está perpendicular, quase que formando aqui praticamente
um ângulo de 90 graus. Então, ele vai passar aqui perpendicular ao plano da válvula, que é este plano rosa, seguir para frente e vai passar aqui no ápex, né, do nosso VE. Da mesma forma aí no duas câmeras, tá? Na imagem a seguir, agora vocês vão ver que eu fiz a demonstração da mesma forma para vocês, no duas câmeras, aonde a gente traça aqui em rosa o nosso plano da válvula mitral, aonde aqui passa novamente este corte em vermelho, perpendicular ao plano da mitral, que é o plano rosa, tá? Aqui no eixo curto, que nós iremos utilizar aqui, ó, a esquina do VD em verde, para a programação do nosso 4 câmeras, tá? Mais adiante, eu vou demonstrar uma imagem para vocês, onde isso vai ficar mais claro para vocês, tá, pessoal? Onde é primordial no planejamento de ressonância cardíaca nós dominarmos a identificação destas áreas, tá? Tanto do plano da mitral, como da região do ápex, tá? Para que os nossos planos realmente fiquem o mais fidedignos possíveis, tá? Agora nós vamos para a área de planejamento, tá, pessoal? Passando essa parte introdutória aqui, vamos dar início aqui, seguindo aqui, nós vamos para a parte de planejamento, aonde agora a seguir vocês vão ter a possibilidade de visualizar a utilização de todos esses pontos de referência que eu falei para vocês, tá? Aqui, pessoal, eu trago este vídeo, pessoal, institucional, onde vocês vão ter a possibilidade de ver o planejamento e o posicionamento no equipamento Siemens, aonde é um ponto de extrema importância, o posicionamento do volume SHIM, tá? Tanto nos equipamentos da GE, como nos equipamentos da Siemens, tá? Este aqui é uma visualização do planejamento no equipamento da Siemens, aonde já desde o início, tá, pessoal, do nosso planejamento, dos nossos locks, que nós possamos já ir realizando o posicionamento do nosso volume SHIM, para que com isso o equipamento, o gradiente, ele já entenda aonde vai ser realizado o nosso estudo, em que área que nós vamos estar utilizando os nossos gradientes, focalizando ali a força dos nossos gradientes, a energia dos nossos gradientes, tá? Com esse posicionamento do volume SHIM, tá? Para o início de planejamento dos nossos exames de ressonância cardíaca, nós adquirimos um axial do tórax, tá? Então, aqui eu trago para vocês aqui um vídeo da varredura de um axial do tórax, tá? À esquerda aqui vocês podem visualizar que nós temos um coronal do tórax e posicionei um axial do tórax onde inclui é necessária a varredura de toda a área cardíaca, tá? Você pode acompanhar no vídeo ao lado aí, tá? A inclusão de toda a área cardíaca, tá, pessoal? Aonde essa imagem do axial do tórax, a partir dele, que nós vamos começar a realizar o exame nos planos cardíacos, tá? A partir desse axial do tórax, tá? Aqui, pessoal, como na semana passada nós tivemos a possibilidade de uma aula de ressonância de coronária, então eu trago para vocês esse vídeo aqui, pessoal,
Aqueles que têm a possibilidade, que trabalham com coronária ou em alguns serviços que trabalham com aquisição de coronária, uma dica importante é que você pegue um exame de coronária e coloque ele, trabalhe a reformatação dele no plano cardíaco, pessoal, onde você já vai ter uma familiaridade com os planos cardíacos, né? Esse vídeo aqui, ó, ele traz uma demonstração onde vai posicionar aqui já nos planos cardíacos, né? Ele passa a imagem para frente, para trás, e logo em seguida ele vai começar o posicionamento, tá? Já de acordo com o plano cardíaco. Aí já deixa de ser aquela aquisição no plano anatômico conhecido que nós temos e passa a realizar o posicionamento de acordo com a área cardíaca, com as câmeras cardíacas, tá? Então, aqui a gente tem uma excelente oportunidade, aqueles que têm a condição e de um serviço que possui a realização de ressonância coronária, você possa estar praticando e tendo a possibilidade de familiarizando e tirando dúvida, onde aqui você vai conseguir visualizar o plano da válvula, onde você tem a possibilidade, como na coronária é uma aquisição em volume, onde você tem a possibilidade da visualização do plano da válvula, das câmeras cardíacas, tá, pessoal? Bastante interessante quem tiver essa oportunidade, tá? Ajuda bastante, tá? Agora, pessoal, depois já de percorrer essa fase introdutória aí, eu vou demonstrar para vocês aqui, onde vamos iniciar a programação dos localizadores para que nós possamos estar realizando a programação dos nossos planos cardíacos, tá? Eu quero deixar aqui para vocês o seguinte, que isso não é mandatório, tá? Ah, se eu não realizar esses localizadores, Celso, eu não vou realizar o meu exame de ressonância cardíaca? Não, pessoal. Mas com a realização desses locks, você tem a possibilidade de dizer para o seu equipamento para que ele possa já ir condicionando o seu gradiente, os gradientes de corte, para a região de interesse do seu estudo, tá, pessoal? Então, a partir do momento que você realiza esses locks, você tem a possibilidade, você proporciona o seu aparelho e que ele possa condicionar os gradientes para que posteriormente a gente possa estar realizando a sequência Cines, tá? Então, primeiramente, nós realizamos um lock duas câmeras, tá? A partir do nosso localizador, do nosso axial do tórax. Em seguida, que após a gente ter realizado o nosso localizador duas câmeras, a gente vai realizar o nosso localizador eixo curto, utilizando o nosso lock duas câmeras que nós realizamos anteriormente. O nosso axial do tórax, aqui ainda, você nessa imagem, você tem a possibilidade de visualizar quatro câmeras. Nós podemos ver dois ventrículos e dois átrios. Mas este aqui não é um quatro câmeras verdadeiros, tá? Por quê? Porque para a realização do nosso quatro câmeras verdadeiro, é necessário nós já termos uma imagem do eixo curto, tá? Seja ela um lock, seja ela a imagem cine. Então, aqui não é um quatro câmeras verdadeiro, mesmo que permita que nós visualizarmos quatro câmeras, mas nós não estamos diante de um quatro câmeras verdadeiro, tá? Aí aqui nós vamos realizar agora o nosso localizador quatro câmeras, tá? Aonde a gente utiliza o nosso lock duas câmeras e o nosso lock eixo curto, aonde sim, assim, agora sim nós começamos a ter um quatro câmeras verdadeiro, tá, pessoal? Então, você pode perceber na imagem central, desculpa, aonde eu falei para vocês anteriormente, aquele ponto de referência que nós utilizamos, tá? Onde nós temos o músculo papilar aqui, que é
pontinha preta aqui, essa manchinha preta, com a esquina do VD, tá? Então, aqui já no lock, você já consegue visualizar quais os pontos de referência que vai ser necessário para a realização do cine propriamente dito, tá? Hoje em dia, tá, pessoal? Os serviços, eles estão iniciando com a aquisição do eixo curto, do cine eixo curto, tá? Porque aonde a utilização do cine do eixo curto, aonde a gente vai ter a possibilidade da realização duas câmeras e também do nosso quatro câmera, tá? Então, aqui eu trago um vídeo para vocês, onde ele demonstra de onde a onde vai a varredura do nosso eixo curto, tá? Então, você pode ver que nós iniciamos ele na região basal, tá? Onde você consegue visualizar aqui, ó, essa risquinha preta, que é o plano da nossa válvula mitral. Você pode visualizar ela tanto aqui no duas câmeras, como aqui no quatro câmeras, tá? Então, e também isso aí é de serviço para serviço, tá, pessoal? Se a varredura vai ser realizada da base ao ápice ou do ápice à base, tá? Isso aí fica de acordo com o médico do serviço, tá? Isso aí vai do gosto de cada médico na hora dele fazer a análise. Aí ele determina se o seu estudo vai ser realizado a aquisição do eixo curto do ápice para a base ou da base para o ápice, tá? Aí, pessoal, a partir do nosso eixo curto já do cine, nós vamos utilizar o nosso lock quatro câmeras, o nosso cine eixo curto, já aqui na região central, para que nós possamos gerar a nossa imagem de duas câmeras, tá? Aí, como eu falei para vocês, o estudo é realizado do lado esquerdo, tá? Do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, tá? Mais adiante, eu vou trazer para vocês aqui uma imagem mais focalizada, aonde que para a realização do nosso duas câmeras verdadeiras, a gente precisa do nosso cine eixo curto, para que nós possamos estar posicionando corretamente o nosso corte perpendicular, tá? A um corte aqui seu esquerdo, mais da região basal, onde a gente consegue visualizar essa esquina aqui do nosso VD, aonde vocês podem perceber que o corte vai passar aqui, ó, na região superior e na região inferior, perpendicularmente aqui, ó, e depois você vai arrastar na imagem da direita, ó, para o meio do seu VE, tá? Então, isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Vocês tomarem nota e terem em mente esse posicionamento aqui, ó, para que você possa ter duas câmeras verdadeiras, onde o médico vai ter a presença da câmera do átrio e do ventrículo e ele possa fazer a medida correta do volume dessas câmeras, tá? Aí, logo em seguida, a gente tem o planejamento do quatro câmeras, onde a gente utiliza o nosso cine duas câmeras, o nosso cine eixo curto, para que nós possamos gerar o quatro câmeras, tá? Aonde, mais uma vez, aqui vocês vão ver a presença do nosso músculo papilar, na região, na imagem central, passando perpendicular aqui, ó, a esquina do nosso VD aqui, tá, pessoal? Eu vou trazer para vocês também uma imagem focalizada, que fica como dica, tá, pessoal? Mesmo que o nosso quatro câmera, ele é realizado hoje nos serviços em varredura, o corte central, pessoal, você tem que tomar como referência um corte basal do seu eixo curto, aonde esse corte, ele não pode tocar na aorta, tá? Porque se ele tocar na aorta, ele vai pegar uma imagem da aorta e vai jogá-la aqui no septo ventricular, tá? Então, vai deixar de ser um quatro câmeras verdadeiro. E os médicos, eles utilizam, geralmente, o quatro câmeras, pessoal, para definir se nós estamos sabendo realmente a programação, porque
mesmo que seja em varredura, após a gente colocar 5 ou 4 cortes aqui, alguma imagem ela vai tocar na aorta, mas a imagem central, ela não pode tocar na aorta, como vocês estão visualizando aqui nessa imagem da esquerda, tá? Então, use como referência o nosso eixo curto, tá? Então, pessoal, essa aí foi a programação, tá? Do nosso Cines, tá? A partir daqui, eu posso dar uma acelerada, porque é um exame cansativo mesmo, é um tema bastante cansativo, tá? Mas isso não exime de vocês deixarem as perguntas de vocês no chat aí, e, e posteriormente a gente está tirando as dúvidas de vocês aí, tá? Aqui eu trago para vocês a programação do veia de saída do VE, do ventrículo esquerdo, tá? Aonde, para que a gente possa estar programando este exame, a gente utiliza uma imagem, o Cine 4 câmeras, e o nosso Cine eixo curto, tá? Aonde a gente utiliza uma imagem basal, aonde aqui a gente visualiza a nossa saída de aorta, tá? Aonde o intuito dessa aquisição é justamente a gente estudar essa saída aqui, que é a aorta, tá, pessoal? Aonde também a gente utiliza este plano para a programação do estudo de fluxo da aorta, tá? Aonde o médico tem a possibilidade de avaliar e perceber se tem alguma alteração na parte da válvula, tá? Então, pessoal, feito isso, tá? A aquisição dos cines, onde a parte, o médico realiza o estudo das câmeras, a parte da sua funcionalidade, onde ele mede o volume de câmeras. Aí nós vamos para a parte do realce tardio, tá? Muitas vezes isso aqui é uma dor de cabeça para o operador, porque nós temos a questão do aonde é necessário, tá, pessoal? A, a gente realiza uma sequência que é o TI Scout, para que nós possamos estar visualizando o tempo de inversão, né? Aonde no realce tardio nós temos, após a injeção de contraste, tem um protocolo a seguir, determinado pelo radiologista, onde essa sequência é realizada após a injeção do contraste, do gadolínio, e se inicia essa aquisição, seja ela de 8 a 10 minutos, e se determinado por cada radiologista em cada serviço, tá? Então, para que nós demos início à aquisição dos nossos realce tardio, nós precisamos ter mão de uma sequência chamada TI Scout, onde ela é planejada no nosso plano do eixo curto, tá? Aonde vai nos dar a possibilidade de visualizarmos o miocárdio e acharmos o melhor tempo de inversão. Onde o melhor tempo de inversão este é quando nós temos o nosso miocárdio bem preto, tá? Então, nós vamos passando as imagens, onde a imagem da esquerda nós conseguimos visualizar aqui que nós estamos com o músculo branco, brilhante, aonde nós temos um tempo de inversão de 194 milissegundos. A imagem central, nós já estamos com um tempo de inversão de 248 segundos. E na terceira imagem, nós já estamos com um tempo de inversão de 302 segundos. Então, a gente é preciso visualizar a área que nós estamos com o nosso músculo preto e pegarmos esse valor e presetar nas sequências do realce tardio, tá? Qual é o intuito, tá, pessoal? E as nossas sequências de realce tardio é os mesmos planos dos nossos cines, tá? Então, se realiza um realce tardio em 2 câmeras, eixo curto e nosso veia de saída do VSVE, tá? Aqui eu trago para vocês uma imagem em 2 câmeras, onde a imagem da esquerda vocês podem visualizar onde está com o tempo de TI de inversão correta, onde nós temos nosso músculo preto, né? Este é o intuito, porque caso haja uma área de infarto, alguma área de isquemia, essa área ela vai sobressair, vai ser captante ao contraste, vai brilhar.
E à direita aqui um exemplo, tá, pessoal, de com o tempo de versão está errado, né? Então, a gente vê que o nosso músculo do miocárdio, ele não está na tonalidade escura, tá? É só para que vocês possam ter essa percepção, tá? A seguir, eu trago para vocês o plano do 4 câmeras e o eixo curto, tá? Aonde é praticamente, como eu havia dito, a programação dos cines, tá? Aonde tem serviços que, no seu realce do 4 câmeras, mesmo o cine sendo feito varredura, o médico realiza apenas um corte, mas o eixo curto do realce tardio é feito varredura, tá? É necessário englobar todo o ventrículo esquerdo, tá, pessoal? A próxima imagem eu trago para vocês o exemplo de um realce tardio do nosso veia de saída, do VSVE, onde vocês podem ver que o nosso miocárdio realmente está preto com o tempo de inversão correto, tá? Nós devemos ficar atentos, pessoal. Essa próxima imagem que eu trago para vocês aqui é uma imagem conhecida nos equipamentos como PC, tá? Quando nós adquirimos o nosso realce tardio, o equipamento eles não reconstrói em 2 fases, tá? Ele reconstrói o magnitude e reconstrói o PC, tá? Então, eu trago essa imagem aqui para vocês para que possa redobrar a atenção com relação ao seguinte ponto, que o PC, como é conhecido erroneamente por aí, ele não corrige o nosso tempo de inversão, tá, pessoal? Porque, se você perceber, aqueles que já realizam o PC, ele vai estar sempre com o nosso músculo miocárdio preto, tá? Por quê? Porque ele faz uma média, tá, pessoal? Ele pega todas as imagens e ele faz uma média, tá? Então, aí ele nos entrega com o nosso músculo mais próximo. Então, não é que ele corrige o TI errado, tá? É porque ele faz uma média. Então, o médico usa isso aí caso o magnitude realmente tenha ficado muito fora, que o técnico não tenha feito outras imagens com tempo de TI corretamente, o médico pode usar para liberar o laudo dessas imagens em PC, tá? Aqui, pessoal, a gente vai dar entrada agora na caracterização tecidual, tá? Isso aqui, igual eu falei lá no início do exame, isso aqui já são como sequências especiais, tá? Então, muitos serviços não realizam e isso não é da rotina, tá? Então, mas é de extrema importância que nós saibamos a sua utilização e ele é a forma pela qual como ele é planejado, tá? Ele é planejado no plano do eixo curto, tá? Mas o médico ele pode ter a opção também, se ele achar necessário, pede a possibilidade de planejar em 4 câmeras, tá? Como eu havia falado inicialmente, tá, pessoal? A caracterização tecidual, nós temos os mapas T1, nós temos o mapa T2 e nós temos o mapa estrela, tá? O mapa estrela, o T2 estrela, ele é utilizado o mesmo princípio que é utilizado o T2 estrela para o estudo da hemocromatose no fígado, tá? O intuito dele realmente mesmo é aqueles pacientes que têm a indicação com estudo de ferro, a presença de ferro na área cardíaca, tá, pessoal? E os estudos de mapa, após a realização, a gente tem que realizar um pós-processamento, tá? Existe serviço que esse pós-processamento é realizado pelo médico e existe lugares que esse pós-processamento é realizado pelo técnico, tá? Este pós-processamento pode ser realizado no próprio console do equipamento, como também pode ser realizado em AWs, tá, pessoal? Aonde o médico ele determina já para o técnico aonde deve ser determinados feitos os ROIs, tá? E esses ROIs vai dar os valores. E aí, como eu havia falado anteriormente, é usual a gente fazer a aquisição do mapa ter um pré-contraste e ele pós-contraste. Tem serviços que ele é realizado 15 minutos pós-contraste, tá, pessoal?
Aí mais adiante, umas sequências também existentes, tá, no estudo cardíaco, que é os double, tá, pessoal? Eles é realizado no planejamento do seu eixo curto, tá? Aonde tem a possibilidade do médico avaliar a presença de massas, de tumores, aí ele utiliza essas sequências Black Double, Black Bud, tá? Por que que eles levam esses nomes, pessoal? Porque double, porque ele usa dois pulsos, tá? Ele usa dois pulsos de inversão, um pulso de inversão da parte da anatomia e um pulso de inversão do sangue, tá? Aí também nós temos o chamado triple. Existem patologias que o médico vai falar, realiza o double e realiza o triple. O que seria esse triple? Esse triple, ele é praticamente a mesma sequência a STIR, tá, pessoal? Por quê? Além dele ter os dois pulsos de inversões iniciais que nós temos nos double normais, ele tem o terceiro pulso de inversão, que é o pulso igual do STIR, tá? É uma sequência STIR, por isso que ela é triplo. Aí nós temos também o estudo dos fluxos, tá, pessoal? Onde eu já havia citado para vocês aquelas sequências que nós utilizamos como referência, tá? Para a programação do nosso fluxo, tá? Aí o estudo do fluxo, nós temos a possibilidade do fluxo da aorta, aonde nós utilizamos aqui à sua esquerda é o nosso VSVE, tá? Aonde a gente posiciona perpendicular aqui é o corte, ó. E como eu havia dito para vocês, é necessário que nós tenhamos pelo menos dois planos, tá? Para que nós tenhamos a certeza e a possibilidade que no outro plano também, ó, esteja bem realmente perpendicular à nossa área de estudo, tá? Esse aqui é uma sequência coronal do tórax normal, que foi feita no início do seu exame, mas tem algumas pessoas que realizam uma sequência cine. Após ela ter o VSVE, ela realiza uma sequência perpendicular aqui à aorta, aqui, ó, que aí vai gerar um plano onde também ele vai ter a possibilidade de visualizar se o corte está bem perpendicular, tá? Essa aqui é o fluxo da aorta, onde o médico chama como fluxo da raiz, tá, pessoal? É bem em cima da aorta mesmo. E a próxima imagem é a mesma programação do fluxo da aorta, mas o fluxo ele é mais adiante da sua válvula, tá? Aonde é a realização do fluxo da região sinotubular, tá? Então, ela segue o mesmo plano do fluxo da aorta, mas só que ela é mais adiante, tá? Nas imagens de fluxo, pessoal, o que nós vamos ver, tá? Existe um item chamado lá VENC, onde nós determinamos o valor desse VENC, tá? Onde a imagem ela vai nos produzir um artefato chamado de Eliezer ou Alize, tá? Este artefato é essa manchinha preta que você está vendo aqui dentro do vaso preto, tá, pessoal? Aí tem essa manchinha branca, tá? Aí, de acordo com a velocidade presetada lá, se a velocidade presetada tiver muito mais alta acima do fluxo do vaso, ele vai produzir esse artefato, tá? Então, é necessário que você vá ajustando esse venc, tá? Até que você tenha uma imagem onde não gere o artefato, tá, pessoal? Que aí muitos médicos botam isso em laudo, tá? Então, depois do fluxo, onde eu falei que é usual a realização do fluxo da válvula mitral, tá? Aí o plano utilizado você usa o seu Cine 4 câmeras, tá, pessoal? E uma dica importante que para a realização do fluxo da válvula mitral, você não posiciona como o fluxo da aorta bem em cima da válvula, tá? É mais adiante. Você tem que passar suas imagens e ver quando os folhetos eles se abrem e fecha, posiciona lá, tá? Essa aqui é uma sequência adicional, como eu havia dito lá, pessoal. Quando o paciente vem com a indicação de displasia de VD, é necessário fazer, assim como nós temos a saída do nosso VSVE, nós temos um cine da veia de saída do ventrículo direito, tá? E as sequências utilizadas para a programação dessa veia de saída, então nós temos o nosso cine eixo curto, um corte bem basal, tá? Aqui à esquerda. Central aqui nós temos o axial do tórax, que foi feito realizado. Então você pode ver que aqui, ó, o corte é perpendicular ao tronco, tá? E tem que passar perpendicular aqui a essa região basal aqui, ó, do nosso VD, tá?
aqui o VE, aqui nós já estamos entrando aqui o VD, tá? E ele vai gerar essa imagem aqui para a gente, tá? Aonde vai dar a possibilidade da identificação da válvula aqui, para que nós possamos estar realizando o estudo aí, caso é necessário o estudo do fluxo da artéria pulmonar. Aqui é uma imagem mais detalhada, ampliada, para vocês verem como que sai a imagem do nosso VSVD, tá? Agora, pessoal, eu vou para as considerações finais, tá? Agradeço aí aos que permaneceram até o final aí, tá? Realmente é um tema bastante cansativo, mas que vocês vão ver que traz bastante informação e traz segurança para a gente a partir da realização deste exame. Então, as considerações finais que eu deixo para vocês, que nós tenhamos bastante atenção no posicionamento, aquela comunicação efetiva, tanto com o pessoal da enfermagem, como com o pessoal com o nosso paciente, tá, pessoal? O conhecimento da anatomia cardíaca, conhecermos a programação precisa, conhecermos o protocolo a ser usado, tanto o protocolo de rotina como as sequências adicionais, e termos já tranquilidade para algumas tomadas de decisões, tá? Com os pormenores que vai aparecendo com a realização deste exame. Durante a realização, a gente tem que, por alguns momentos, tomar algumas decisões que nós possamos termos tomada de decisões corretas, tá? Para vocês aqui uma frase motivacional, onde aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, tá, pessoal? Então, que nós não se cansamos de aprender, de buscar o conhecimento e agarrarmos essas oportunidades como o CRD Ensino trouxe para a gente e como vários cursos que eles têm na plataforma lá para a gente, tá? Deixo para vocês aqui, pessoal, os meus contatos particulares, tá? Minha rede social, meu e-mail, estou à disposição aí. Eu agradeço realmente mesmo a vocês e vocês, o Diego estava monitorando aí, caso tenha alguma pergunta, alguma coisa aí, eu posso estar tirando alguma dúvida, estou à disposição. Diego, não escuto? Diego? Diego, não escuto? Na escuta, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite aí. Professor Celso, muito obrigado pela aula de hoje. Deixa eu dar uma olhada, né, para ver se... Só vou dar uma olhadinha, desculpa aí, se nós tivemos alguma dúvida. Só um momento. Nosso bate-papo está ok. Muitos agradecimentos e palmas pela aula, professor Celso. Muito obrigado. É muito importante que tenhamos essas oportunidades. Como o Celso falou, o que difere o profissional do outro é justamente o seu conhecimento, né? Não é só conhecimento prático, não é só conhecimento que você adquire pegando na máquina, fazendo os exames. Nós sabemos que a nossa área ela é muito atualizada a todo momento. Então, a todo momento existe um recurso novo e não é diferente na ressonância, principalmente uns exames de alta complexidade, né, pelo qual os médicos radiologistas necessitam de executores realmente que conheçam o processo em si para que seja feito. Agradeço a oportunidade de todos aí que nos assistiram até aqui. Eu enviei o link lá no bate-papo, por favor, para quem quiser o certificado, tá? Clica lá no formulário que vai ser enviado no prazo que está descrito lá quando você for preencher esse formulário, tá bom? Certificado de participação. Não deixe de nos acompanhar, se inscreva no canal do CRD Ensino no YouTube e também siga-nos no Instagram e compartilhem. Nós vamos aí estar abrindo esse curso de ressonância e tomografia cardíaca até o final desse ano, para que a gente consiga ter aí um pessoal qualificado, né? Então, nós vamos aí sair como pioneiros nessa área, pioneiros aí nessa
formação de profissionais capacitados para TC e RM cardíaca, que nós sabemos aí que temos uma defasagem muito grande, né? A gente até encontra operadores, mas, eu não sei fazer ressonância cardíaca, eu não sei fazer tomografia cardíaca. Então, não deixe essa oportunidade passar, é um diferencial. Professor Celso, novamente, muito obrigado por sua participação, foi ótima. Quinta que vem estamos aqui novamente nesse mesmo horário, terá um novo link para que vocês possam participar. Agradeço demais a participação de vocês e até a próxima aula, pessoal. Tenham uma excelente noite, um excelente descanso. Para quem esteja de plantão também aí, um bom plantão. Boa noite, professor Celso, boa noite a todos, até mais. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí. Boa noite a todos e obrigado, CRD Ensino.